Glória a Deus. Igreja, o Espírito Santo, ele está aqui. É palpável. É muito palpável a presença do Senhor. E eu creio que o Senhor, antes de você sair de casa, foi este dia que o Senhor preparou para que cada um estivesse aqui, amém? Porque nós somos uma igreja que tem sede da palavra de Deus. Nós somos um povo que tem sede do pão vivo que desceu do céu. E que nós precisamos nos alimentar cada dia desse pão vivo. Porque se não fosse esse pão vivo que desceu do céu, nenhum de nós estaríamos aqui. E a presença dele nesse altar aqui, aí no meio da igreja, o Espírito Santo já começou a se movimentar. E hoje eu creio que é dia de milagre para o teu povo, Pai. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela já faz um tempinho. E quando o Senhor, nós que somos parte do Ministério do Louvor, nós temos um momento de oração, nós temos um momento também da palavra. E quando o pastor Astrogildo falou: Gê, você ministra no ensaio, na hora me veio sobre Ana. Mas o tempo não me proporcionou para que esmiuçasse na profundidade sobre Ana. E essa palavra começou assim, sabe? Filha, é sobre isso. Filha, é sobre isso. Então nós vamos ler 1 Samuel. Nós vamos ler alguns capítulos, mas tem alguns capítulos aqui que o Senhor, ele está falando. Ele falou muito comigo, mas muito comigo. No trajeto para o trabalho, igreja, sabe quando eu comecei a estudar a palavra, sabe quando a minha carne foi lá para o chão, eu ficava encolhida no banquinho ali no ônibus e as lágrimas vinham e eu falava: meu Deus, será que estão olhando para mim? Mas não. No próprio ônibus, o Espírito Santo começou a manifestar o querer dele. E é isso que o Senhor requer de nós, igreja. Quando nós precisamos estar com os ouvidos atentos e sensíveis, quando o Espírito Santo começar a falar ao teu coração, você precisa transbordar. Você não pode reter. Você precisa transbordar aquilo que o Senhor está exigindo de você. Está exigindo da igreja. Amém? Vamos ler 1 Samuel, o 10 e o 11. E conforme o Espírito Santo for me conduzindo, porque não será a Gê ministrando, tá? Não será eu. Será o próprio Espírito Santo falando à igreja. Porque o Espírito Santo, ele já tem falado com os seus. Amém? 1 Samuel 10. Na minha versão está ela, mas em algumas versões está Ana. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O 12. E sucedeu que, perseverando ela em oração, perante o Senhor, ele observou a sua boca. Podem assentar. Igreja, quando o Senhor começou a ministrar esta palavra no meu coração, veio muito ao meu encontro. E sabe o que mais interessante? Me veio sobre o clamor da igreja. Muitas vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, mas tão delicadas, que nós precisamos recorrer a quem? Ao Senhor dos exércitos.
Não há exército sem soldado. E aqui, quando a palavra fala que ela fez um voto ao Senhor dos exércitos. E exército, o que fala exército? Algo que militar, algo de guerra. E aqui ela estava passando por uma guerra. Ela estava passando por uma guerra dentro do seu lar. Eucana tinha uma outra mulher chamada Penina. E essa mulher Penina, ela simplesmente, ela atormentava a vida de Ana. Por quê? Porque Ana, ela era estéril. Mas na palavra fala que ela era estéril porque o Senhor cerrou a madre dela. O Senhor. Tem situações nas nossas vidas, igreja, que nós precisamos entender que é um processo de Deus, para que nós possamos cada vez mais nos relacionar com o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos está forjando o povo dele como um soldado. A situação que a igreja, que você está vivendo nesta manhã, clame pelo Senhor dos Exércitos, porque Ele está aqui nesta manhã. Ele não foi diferente com Ana em celestiais. Ana estava passando por uma guerra, e eu e você estamos passando por uma guerra. E o Senhor, Ele está forjando os filhos dele para esta guerra. E nós precisamos nos forjar onde na Bíblia está que momentâneas do mundo, até mesmo dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar é onde nós somos mais justos. Dar evasão para a igreja. E tem para a minha vida. Se eu naquele momento da minha dor eu ficasse prostrada, eu ficasse dentro do meu lar, e mesmo na minha fraqueza, eu não permanecesse, irmãos, eu não estaria aqui na força da Genoveva. Mas a minha força não vem de mim, a minha força vem do Senhor dos Exércitos, que está aqui nesta manhã. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a tua súplica, e o Senhor, eu creio que vai neste dia, chamado Dia do Senhor, Ele está se lembrando de cada um que está aqui. Ele está se lembrando. E Ana, ela fez um voto. Ela entrou de uma forma na presença de Deus. E ali o Senhor começou a transformar a vida de Ana. Ela entrou aflita, ela entrou amargurada, ela entrou com uma alma sangrando. Mas eu creio, irmão, assim como eu e você, que adentramos na presença de Deus de uma forma, com o teu coração sincero diante do Senhor, o Senhor, Ele começa até mudar a tua oração. Porque o Senhor mudou a minha oração diante da dor. Eu queria, mas o Senhor falou não. Nós estamos preparados para o não de Deus? Quando nós estamos entrando, eu estou falando do meu testemunho, porque eu entrei pedindo algo, sangrando com dor, mas o Senhor queria muito mais do que esta dor. O Senhor queria que eu tivesse um relacionamento puro e genuíno com Ele. Não é sobre aquilo que você entra na presença de Deus, mas é sobre o Deus a qual você está pedindo nesta oração. É sobre o Deus Todo-Poderoso que está te transformando no teu clamor e na tua súplica. Porque o Espírito Santo, Ele quer te transformar na sua mente, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E também diante desta situação. Porque é uma guerra, irmãos. É uma guerra. E nós precisamos entender que numa guerra
Nós precisamos nos fortalecer, não pela força do nosso braço, mas na força do nosso Senhor Jesus Cristo. É na força do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, o Senhor, Ele está alinhando com o propósito dEle. Porque quando ela fez um voto específico. E nós precisamos, quando nós entramos na presença de Deus, em oração, nós precisamos ser específicos na oração. Ela pediu um varão. Mas este varão já estava pronto em Deus, e o Senhor entregou a ela. É esta oração que nós precisamos, é a oração que o Senhor requer de nós, é a vontade dele. Não é a nossa vontade, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E sabe que o Senhor deu a ela um homem varão. O Senhor deu a ela Samuel, um profeta. E aquilo que você está pedindo, ele já foi gerado no mundo espiritual. Mas saiba que ele não é teu. O teu ministério não é teu. O teu casamento não é teu. O teu filho não é teu. A tua empresa não é tua. As tuas finanças não é tua. Porque quando eu faço um voto, eu estou consagrando. Nós precisamos aprender o que é consagração, igreja. Quando você consagra algo ao Senhor, é totalidade ao Rei dos Reis. O teu casamento não é teu. O teu filho não é teu. Aquilo que você está gerando no mundo espiritual e que você está orando e entregando, não é teu. Ana, antes de entregar Samuel no templo, ela cuidou. O Senhor, Ele entregou algo nas tuas mãos. Você vai cuidar por um tempo, mas não é teu. Você está preparado? A igreja está preparada? Para aquilo que você está pedindo, clamando ao Senhor. Chega, a tua alma dói. Você está preparado para entregar na totalidade ao Senhor? Eu entreguei. Eu entreguei. E a vontade do Senhor foi feita. A vontade do Senhor, ela foi feita. Porque quando nós entregamos as nossas vidas diante de um Deus Todo-Poderoso, nós precisamos entender que a nossa mente não pertence mais a Ele. Que o nosso corpo não pertence mais a Ele. Que tudo é na totalidade e é 100% a Ele. Então cuidado com aquilo que você consagra, cuidado com aquilo que você fala. E na verdade o teu coração não está inclinado para a entrega total. Não está inclinado para a entrega total. Em 2 Coríntios 12:9, conforme eu fui lendo, o Senhor Ele foi me dando alguns versículos. 2 Coríntios 12:9. E disse-me, Jesus falando a Paulo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode estar se sentindo fraco nesta manhã. Tem algumas situações que fala Jesus, 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 Jesus. Entrega. Está se sentindo fraco? Está se sentindo fraco? Se entrega. Está se sentindo fraco? Jejue.
Está se sentindo fraco? Se renda aos pés do Senhor. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ana estava fraca, mas para onde ela foi? Ela se rendeu aos pés do Senhor dos Exércitos. E Ele está aqui. Eu creio, igreja, nós precisamos ser bocas proféticas. Nós precisamos ser bocas proféticas. Hoje é dia que o Senhor já está se lembrando de muitos aqui. Assim como o Senhor se lembrou de Ana, o Senhor está se lembrando de muitos aqui. E eu creio que muitos vão contar o testemunho, pastora Fabi. Você crê que o Senhor está se lembrando de você? Tenha fé. Pastor Viana, você crê que o Senhor está se lembrando de você? Pastor Astrogildo, você crê que o Senhor está se lembrando de você? Mara, o Senhor está se lembrando de você. Beth, Cida, de todos os irmãos aqui, o Senhor está se lembrando de mim. O Senhor está se lembrando da igreja que está clamando, que está suplicando, que está com dores, está se rendendo aos pés do Senhor. E a igreja, quando o Senhor me trouxe esta palavra, o Senhor também está falando de uma igreja. Não estou falando de placa, estou falando da igreja. A igreja precisa se fortalecer no Senhor dos Exércitos, porque nós estamos em uma guerra, nós estamos em uma batalha. E sabe, no decorrer da palavra, Eli teve uma interpretação errada de Ana. E sabe o que me veio? Ele estava no templo do Senhor. Ana estava ali, orando. E quando ele teve essa interpretação errada, o que ele estava fazendo? Ele estava com a vida no altar? Ele estava com um coração, meu Deus, eu estou vendo ali a minha serva, vamos orar com ela. Deixa eu aqui, você também está prostrado, eu também vou me prostrar contigo, Ana. Eu estou vendo a tua dor, eu estou vendo a tua aflição. Vamos também orar ao Senhor dos Exércitos, porque a vitória ela vem. Não. Sabe o que ele fez? Ele achou que ela estava embriagada. É a mesma coisa, irmão, igreja. Meus irmãos, se nós estivermos aqui com a alma e o pastor vier falar, Fabi, você está embriagada? Ele era um sacerdote. O que ele estava fazendo naquele altar? Que viu a tua filha com a alma amargurada. Assim é, líderes, nós precisamos tomar... Não estou falando do IMEC, eu estou falando igreja. Líderes, olhem para as tuas ovelhas com olhar de amor. Não com olhar de julgamento. Não com olhar de apontar o dedo por aquilo que ela está vivendo, por aquilo que está... Entre na brecha com ela. Entre na guerra com ela. Existem vidas que estão morrendo. Existem vidas que estão sem força. Existem vidas que estão com a alma dilacerada. Mas mesmo assim elas perseveram e elas permanecem. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que o povo está passando, e nós não estamos olhando com o olhar que Cristo olha. Que Cristo olha. Em Gênesis, em Gênesis 30, 22. Para finalizar, igreja. 30, 22. Eu quero que... A igreja pode se levantar? Vamos nessa palavra fazer um ato profético. Ato profético na palavra.
Porque a palavra de Deus, há poder na palavra. Há poder na palavra de Deus. E nós precisamos ler a palavra como atos proféticos diante da situação. 30:22. E lembrou-se de Deus de Raquel. Raquel também era estéril. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. Qual é a tua esterilidade? Precisa haver vida. Tudo que é estéril, igreja, não há vida. Mas hoje eu creio que a vida de Deus está aqui. E a vida de Deus está também na tua vida. Mas existem áreas das nossas vidas que precisa da vida de Deus. Onde não há vida de Deus, há morte. E qual é a área da tua vida que precisa da vida de Deus? Então comece a clamar. Se antes você não orava mais diante da situação difícil, irmãos, ficamos fracos sim. Muitas vezes ficamos impotentes diante das circunstâncias, diante da dor. Mas hoje o Senhor está falando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Ana entregou a vida dela ao Senhor e entregou o filho, o varão, aquilo que ela pediu ao Senhor. E ela entregou, e o Senhor está querendo de nós uma entrega total a Ele. E o Senhor está também falando na palavra o que está estéril na tua vida, para que haja vida e vida em abundância. Porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O povo de Deus precisa viver em vida. A vida de Cristo está em nós. Porque Ele enviou o teu Filho para nos dar a vida naquela cruz, pela tua igreja e pelo teu povo. E nós estamos aqui nesta manhã, no templo do Senhor, na casa do Senhor, como irmãos. Esta palavra, igreja, ela veio ao nosso encontro, ela veio ao meu encontro. Porque existem situações na minha vida que ainda eu estou aguardando o querer de Deus. E eu vou continuar. E até que não aconteça, eu vou perseverar. E se não acontecer, está tudo bem. Porque eu sei o Deus a quem eu creio. Porque eu não estou na presença de Deus por interesse. E a igreja também não pode estar na presença de Deus por interesse. Nós precisamos estar na presença de Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. O Senhor deu a Ana um propósito. Samuel, um profeta. E ele viveu para Deus. Assim é a tua vida. Ela tem que ser na totalidade para Deus. O teu casamento, o Senhor está falando sobre casamento aqui. O teu casamento, consagre ao Senhor. O teu casamento, esta aliança, ela não é tua. Consagre este casamento ao Senhor. E o Senhor está intervindo ao teu favor. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. Nós cremos nesta palavra e eu creio que este dia foi o dia que o Senhor escolheu. E o Senhor, assim como se lembrou de Ana, se lembrou de Raquel, e também na palavra fala que o Senhor se lembrou de Noé. O Senhor está se lembrando de muitos aqui nesta manhã, eu creio. Pai, visita o teu povo, visita cada família aqui, Pai. Visita os casamentos, visita o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Visita as finanças dos teus filhos, visita as empresas. Porque nada pertence a eles. Se tem algo que você está retendo, o Senhor está te falando, entregue a mim. Entregue a mim. As tuas finanças,
entregue ao Senhor. O teu filho, entregue ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Pai, Espírito Santo de Deus, nós cremos na tua palavra. Nós cremos, Pai, nós como um ato profético, nós profetizamos e declaramos a vitória na família, a vitória nos casamentos, a vitória nos relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, a vitória nas empresas, em causas da justiça. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, vidas que estão com enfermidades, estão estéreis, fisicamente estão estéreis. Mas eu creio que em breve este homem e esta mulher estará apresentando Samuel como um ato profético a ti. Pai, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, na tua palavra. E aqui está o teu povo, Pai, como um ato profético e em fé, clamando ao Senhor dos exércitos, porque tu está forjando uma igreja forte, não uma igreja fraca. A adversidade, ela não vai em nenhum momento se afastar da tua vida, mas isso é para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Isso é para te fortalecer. Nós não estamos imunes, igreja, das adversidades, mas é aquilo que quem você é em Deus e o Deus a qual você serve. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.